Bem-vindos, esse é o vídeo de número 7 da nossa série Armazenadora de Energia por Ar Comprimido. Falando agora especificamente das tecnologias de compressão, expansão e armazenamento. Quais são os pontos fracos dessa tecnologia? É uma tecnologia ainda em amadurecimento. O que isso significa? Apesar da primeira planta, que foi em Handorf, na Alemanha, ter sido comissionada em 1978, ainda hoje o conceito aplicado ele é o mesmo. Houveram poucas evoluções nesse sentido e eles são mais aplicáveis a grande escala. Média e pequena escala não é tão factível, ou seja, a gente não quer ter que ficar queimando gás natural para atender essa demanda. Dessa forma, existe um campo muito vasto de estudo e desenvolvimento de turbomáquinas e desatrelar principalmente a operação desse sistema em regiões geologicamente compatíveis. Porque hoje é o que acontece. O armazenador por ar comprimido ele é indicado para regiões com potencial eólico, ou seja, eu vou estar operando em parques que possuem intermitência e vou aproveitar também dessas regiões que tenham alguma caverna, algum aquífero, alguma forma de armazenar o ar. Dessa forma, se torna atraente essa solução. Sendo mais específico aqui na tecnologia de compressão. Se nós queremos um ciclo de compressão isotérmico, posso, por exemplo, ao invés de usar um pistão sólido, como ilustrado aqui na figura, posso utilizar um pistão diferencial. Por que eu vou querer utilizar um pistão diferencial? A ideia é a seguinte: perceba que aqui em cima, a região, a superfície de troca térmica, é toda essa que eu estou identificando aqui. No pistão diferencial, a região de troca térmica é a parte externa, mas também eu tenho a minha parte interna. É como se eu dobrasse a área de troca térmica. Dobrando a área de troca térmica, eu praticamente dobrei a minha eficiência do sistema de compressão. Agora eu estou aproximando a um ciclo isotérmico. Então essa tecnologia de pistão diferencial ela é mais interessante para ser utilizada no compressor. Que é isso que eu estou falando aqui. Utilizar o pistão diferencial aumenta a superfície de troca térmica. Outra alternativa seria utilizar uma compressão lenta. Então, se eu pudesse ter um pistão que seja sólido, mas que ele sobe lentamente, ou seja, eu precisaria de uma camisa muito grande, um pistão, uma área de pistão muito grande e aplicar, de alguma forma, conseguir produzir um trabalho vertical ou horizontal de forma que eu consiga movimentar esse pistão. E a solução seria o que eu chamei aqui de pistão líquido. Eu vou explicar para vocês como que funciona basicamente essa ideia do pistão líquido com base nessa patente aqui que eu tenho coautoria. Então nós temos um tanque aberto, que é esse identificado aqui na direita, e nós temos dois tanques de ar comprimido e eles estão conectados entre si através de válvulas e através de uma bomba. O que vai acontecer então? Se eu preciso armazenar energia, eu não mais vou ligar um compressor. Agora eu ligo uma bomba, que é essa identificada por P01. Ao ligar a bomba, a água vai passar, vai ser comprimida para dentro desse reservatório. Na verdade, a água ela não vai ser comprimida, porque ela é um fluido incompressível. Ela vai ser empurrada para dentro desse reservatório. Quando entrar aqui dentro, o ar, sim, ele vai ser comprimido, o nível da água começa a subir cada vez mais, e o ar que estava distribuído entre esses dois reservatórios, agora ele começa a ficar comprimido. O seu volume vai diminuindo cada vez mais, até o momento que eu tiver quase que a totalidade desse segundo tanque com água. Então, todo o ar que estava contido no segundo tanque, ele passou para o primeiro tanque. Olha que interessante, eu consegui promover um pistão líquido com uma área superficial e reduzir bastante o efeito de perdas por elevação de temperatura, já que o bombeamento ele acontece, o aumento da pressão ele acontece de forma lenta, já que eu estou bombeando a água para o sistema. Se eu preciso recuperar essa energia, eu simplesmente vou abrir a válvula e vou expandir essa água, esse ar, ele vai empurrar a água de volta. Essa água sendo empurrada, agora ela vai passar por uma turbina hidráulica. E esse é o grande diferencial dessa tecnologia. Eu não mais utilizo turbinas e compressores a gás.
Agora eu utilizo bombas e turbinas a água. Esse sistema ele é promissor porque agora a gente pode mirar em sistemas de baixa e pequena escala. O que é muito interessante, porque comparado a um sistema armazenador por bateria, esse sistema de ar comprimido, de baixa potência, ele opera durante muitos e longos anos. É diferente de uma bateria que depois de certos ciclos de carga você tem que substituir. Só a título de comparação, essa aqui seria a curva de eficiência de uma bomba hidráulica. E a gente vê que a bomba ela é muito eficiente, assim como a turbina. E mesmo se a gente adotar dois sistemas, é muito provável que com o ganho de eficiência o sistema acaba ficando mais barato. Essa é uma tecnologia já consolidada, existem diversos artigos a respeito disso. Se vocês quiserem também, eu tenho um artigo nesse tema, num sistema que a gente consolidou e testou a prova de conceito. É um sistema, de certa forma, eficiente, não possui índices daquela ordem que a gente falou lá atrás, de 70% a 80%, utilizando o gás natural, mas é um sistema, de certa forma, eficiente. O risco dele é muito reduzido e utiliza um fluido incompressível, o que para segurança é ótimo. Se a gente tiver qualquer problema com o gás ele vai se expandir, né? Um efeito semelhante ao de uma explosão. Isso é o problema de se trabalhar com gás compressível. Já a água não. A água ela não vai correr esse risco, ela não vai explodir. A gente vai ter uma diferença de pressão e a gente pode aproveitar essa diferença de pressão em máquinas como bombas e turbinas. Como eu falei, é uma solução atraente para média e pequena escala. E ele permite trabalhar com o sistema a gás aberto ou fechado. Esse sistema que eu mostrei para vocês aqui ele é todo fechado, mas o ar ele pode ser trocado. Então eu tenho um outro sistema aqui que eu posso, por exemplo, bombear ar, trabalho a uma pressão mais elevada para aumentar a eficiência do sistema, fecho esse sistema, então vou trabalhar com um delta de pressão mais ou menos constante para otimizar a eficiência do sistema. E aqui alguns outros exemplos na mesma linha de trabalho, já utilizando o pistão líquido de plantas com conceitos, não sei dizer se elas estão operacionais, mas de compressão e expansão utilizando água. Esse primeiro identifica a rede, o motor gerador, utilizando uma bomba e uma turbina, de forma que a água ela é captada do reservatório inferior, bombeada por um tanque de armazenamento. Esse tanque está dividido entre água e gás, e esse gás então ele é comprimido à medida que a água sobe. Quando eu preciso, eu só abro uma válvula, expando na turbina, então a água ela retorna ao reservatório. Isso é o que está mostrado aqui também na figura da direita, só que agora eu tenho sistemas armazenadores muito maiores. Não fico mais preso a uma questão geográfica, eu posso ter os meus tanques armazenadores, mas isso também está associado a um custo. A título de comparação, numa usina reversível, num PHES convencional, uma altura de 250 metros dá para armazenar 1 megawatt-hora com 2.000 metros cúbicos de água. Comparando isso com um cais, usando um pistão hidráulico, se eu conseguir armazenar em 200 bar 1 megawatt-hora, eu só preciso de 300 metros cúbicos, dos quais 200 metros cúbicos é de água e 100 metros cúbicos é de ar. Então eu consigo reduzir bastante o tamanho do meu sistema. Se eu conseguisse aliar isso, de certa forma, a uma disponibilidade geográfica, aí seria perfeito. Sobre a expansão. Aqui a expansão tem alguns detalhes que é importante a gente estudar. Primeiro deles, o ar comprimido a 200 bar, igual eu comentei aqui atrás com vocês, ele não pode ser diretamente direcionado para a turbina. A turbina não consegue expandir a 200 bar. A primeira coisa que a gente precisa é reduzir essa pressão, de forma a proporcionar a menor perda de eficiência possível. Para isso, nós utilizamos, por exemplo, PRV, que são válvulas de redução de pressão, que infelizmente são elementos que incorporam perdas ao sistema. Nesse gráfico eu mostro para vocês como que funciona a eficiência de uma válvula dessa em função da redução de pressão. Se originalmente eu tenho 300 bar e estou indo para 250, a eficiência dela é boa. À medida que eu vou caindo, por exemplo, chegando a 100 bar, a minha eficiência aqui já está em torno de 90%. Se eu precisar jogar para 50 bar, eu já estou com 80% de eficiência. Já com pistão líquido, a pressão também pode ser regulada na água. É um diferencial, mas ainda assim a gente vai precisar regular essa pressão para conseguir expandir, a menos que a gente trabalhe também uma turbina específica para aquela altura. O grande problema é que, como a pressão está variando, a gente vai precisar também
de uma bomba e uma turbina que trabalha numa variação de altura grande, digamos assim, né? Comparando o armazenador por usina reversível do ar comprimido. Sobre o armazenamento, né? Quais são os tipos de armazenadores que nós temos? Podem ser utilizadas, por exemplo, cavernas de sal. Essa caverna ela precisa ser estanque. O exemplo clássico, como eu falei com vocês, é em Hanthof, na Alemanha. Lá o pessoal tem cerca de 10 elevado a menos 5 a 10 elevado a menos 6 metros cúbicos por dia de vazamento, o que é muito pouco. Essa aqui é uma ilustração simplificada de como seriam essas cavernas salinas que o pessoal utilizou lá na Alemanha. Claro que eles fizeram um tratamento para evitar esse vazamento. E outras opções seriam cavernas de rocha sólida, que tem alguns problemas um pouco mais complicados de se resolver de vazamento. Caverna de rocha porosa, também na mesma linha. E aquíferos também, que são possíveis para utilizar para bombear comprimido para depois utilizar. Soluções alternativas, por exemplo, utilizar o storage bags, que são esses mostrados aqui. Isso aqui é uma patente, se eu não me engano, do pessoal de Nottingham, onde eles simplesmente pegam um balão, posicionam ele no fundo de um lago, de um oceano, a um certo desnível, e bombeiam o ar para dentro desse reservatório. De forma que então eu vou promover não só a pressão em função do ar, mas a pressão em função do desnível do reservatório. A densidade energética do armazenamento por bolsa de ar também é ilustrado por essa segunda figura. A gente mostra que quanto mais fundo for esse reservatório, maior é a minha densidade energética.